Mas, queridos, para mim de verdade é um privilégio estar aqui. Eu sou o Felipe, sou casado com a Jéssica, e a Jéssica é o meu amor do ensino médio. Essa é a parte que você faz, E nós somos os papais do Vitor. A nossa história começou há quase 20 anos no ensino médio. De casados temos 11 anos. E nos últimos 6 anos da nossa trajetória, a gente tem o privilégio de servir o Senhor fora do Brasil. Foram 5 anos em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, servindo ao Senhor ali na nossa igreja Upper Room. Quantos aqui já ouviram falar de Upper Room? Alguém? Sim, que legal. É a nossa igreja lá no Texas. E no último ano, a gente serviu ao Senhor, respondendo ao chamado e sendo obedientes à voz do Pai. E a nossa família foi trasladada a Córdoba, Argentina. Há muitos hermanos acá cerca, sim ou não? Fomos no Beto Carreiro esse dia e está cheio de argentino por Santa Catarina, sim ou não? Então a gente teve o privilégio de servir ao Senhor ali. E nesses últimos anos temos tido o privilégio de servir a igreja por toda a América Latina. E como bons brasileiros, estar em casa é diferente, sim ou não? Jogar em casa é diferente, falar português é diferente, comer comida mineira. Cadê os mineiros aqui dessa terra? Tem algum ou não? Isso, somos mineiros de Belo Horizonte. E lá em casa tem um torcedor do Cruzeiro, que sou eu. Meu torcedor do Atlético, que ainda precisa de muita oração, que é minha esposa. Mas, com o coração cheio de alegria, estamos aqui hoje para servir os irmãos e para meditar na palavra juntos. Parece legal? Estamos juntos, sim ou não? Para meditar na palavra e para a gente crescer e aprofundar nessa tarde, entendendo um pouquinho do que em oração eu senti que o Pai deseja ministrar na vida dessa igreja para essa temporada de 2026. Vocês estão comigo? Sim ou não? Já me sinto como da família. Tá tudo bem para você? Aquele tio que vem de longe, come muito bem, e depois entra no avião e vai embora, e o pai da casa resolve as confusões que o tio... Não, nada a ver. Mas, não, com o coração cheio de alegria, expectativa, estamos aqui hoje para servir e adorar o nome de Jesus juntos e meditar nisso que Ele tem colocado no nosso coração. Podemos fechar os olhos mais uma vez? Espírito Santo, te amamos a Tua presença e oramos para que o Espírito de sabedoria e revelação abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender um pouco mais daquilo que está no Teu coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Amém. Eu também. João capítulo 2, versículo 13. Você quando chegar aí pode falar amém. E você que não chegou ainda fala, pera aí. Beleza, eu espero. Amei essa cultura de acender a luz para a meditação da palavra. João capítulo 2, versículo 13, um texto muito conhecido por vários de vocês, creio eu, e assim diz na NAA: estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Podemos falar essas 3 palavras juntos? Virou as mesas, tudo bem? 3, 2, 1, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E o texto continua no versículo 17 e diz: os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, Jesus nesse momento, ele entra no templo e não entra para ensinar, ele não entra para curar, ele entra para confrontar. Quantos aqui já se depararam com uma pessoa que entra num lugar para confrontar algo?
E me entenda bem, nessa situação não é que Jesus perdeu o controle. Não é que Jesus foi tomado por uma raiva e extrapolou. Me vão seguindo? Vocês estão comigo nessa tarde? Jesus simplesmente revelou o coração do Pai. Até aqui tudo bem? Sim? Até aqui tudo bem? Jesus simplesmente revelou o coração do Pai. E os seus discípulos, no versículo 17, lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Salmo 69, verso 9, diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Queridos, eu não sei você, mas eu amo perguntas. Mais alguém aqui que ama fazer perguntas? Porque as perguntas, elas têm a capacidade de gerar boas conversas, sim ou não? Quantos aqui já tiveram uma conversa ruim, uma prosa ruim? Vamos ser honestos, vem cá, vamos trocar ideia com o tio da casa. Quantos aqui já tiveram uma conversa ruim? Alguém já teve um papo, tipo assim, estranho? Possivelmente, o que faltou para essa conversa ruim se tornar uma conversa boa, foram perguntas boas. Faz sentido? Então, é impossível a gente começar essa reflexão sem que eu te faça uma pergunta. Vocês estão preparados? Aperta os cintos aí, diz o comissário de bordo. E a pergunta é: o que é que consome o seu coração hoje? A pausa é intencional, fica tranquilo. O que está consumindo o seu coração hoje, nessa tarde de domingo, dia 18 de janeiro de 2026? O que está aí? O que tem consumido os seus pensamentos? O que tem consumido os seus planos? O que tem consumido as suas ações? O que tem consumido o seu coração hoje? Mateus capítulo 6, versículo 21, para aqueles que estão tomando nota, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. O que tem consumido o seu coração nesse início de ano? Porque se o zelo do Filho foi a resposta correta à glória do Pai, então precisamos entender que tipo de zelo Deus aprova e que tipo de zelo Deus rejeita. Vocês estão comigo nessa tarde? Sim ou não? Já que a resposta de Jesus, ao entrar no templo e se deparar com a situação que foi descrita nesse texto, foi a resposta correta à santidade do Pai, à glória do Pai, aos desejos do coração do Pai, é necessário entender que tipo de zelo é um zelo que corresponde e agrada ao Senhor, e que tipo de zelo não agrada ao Senhor, porque nem todo zelo é segundo o coração de Deus. Cutuca seu vizinho assim, bem pastor antigo, né? Cutuca seu vizinho e fala: nem todo zelo, vamos lá, é o zelo que agrada o coração de Deus. Então isso nos leva ao primeiro ponto da nossa reflexão nessa tarde, que é a definição, exemplos bíblicos de zelo bíblico. Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Versículo 2. E também João 5,19, para você que já está tomando suas notinhas. E para aqueles que tomam nota, te dou um recado especial: você terá uma zona VIP no céu. Não, isso é brincadeira, isso não é real, estou brincando. Então você que está aí escrevendo, Romanos 10, 2, João 5, 19, Isaías 6, 3, 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 17. Romanos 10, 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A gente não vai ler todo o texto, só vamos deter nessa frase. Porque lhes dou testemunho
de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, é possível ter zelo e ainda assim estar desalinhado. É possível ter zelo e ainda assim não ter o zelo que corresponde ao coração de Deus. Mas Jesus, porém, age sempre a partir da comunhão com o Pai. Podemos dizer a palavra comunhão juntos? 3, 2, 1, comunhão. Jesus sempre age de um lugar de comunhão com o Pai. João 5,19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser o que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Ou seja, o zelo verdadeiro nasce de ver a Deus corretamente. Ontem o nosso irmão Douglas, a minha definição da pregação dele, falei para o Leno, é que ele definiu... Quantos aqui estavam aqui ontem à noite? Foi bom demais, sim ou não? Ele te poupou 20 anos de terapia, irmão. Sério, foram 20 anos de terapia em 1h15. Quantos aqui já fizeram terapia na vida? Quantos aqui estão fazendo terapia? Sim ou não? Estou falando sério. Isso para mim é a segunda pergunta. Sua mão não ficou de pé, fica aqui meu encorajamento para o seu 2026. Faça terapia. Amém? Mas ele te poupou 20 anos. Ele resumiu 20 anos de processo terapêutico em 1h15. Agora, parte dessa do processo terapêutico, algo que o mundo da psicanálise chama, é a projeção. Ou seja, praticamente todos nós aqui nessa tarde, quando começamos a caminhar com o Senhor, a gente projetou no Pai o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Faz sentido? Vou fazer a pergunta, vocês estão acordados? Vocês estão comigo? Faz sentido? Então, muitos de nós aqui nessa tarde, quando a gente começou a caminhar com o Pai, a gente projetou no Senhor o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Mas é necessário, no processo de amadurecimento e de jornada com o Senhor, a gente começar a ver o Pai da maneira que Ele é. Porque voltando aqui agora nessa reflexão, o zelo verdadeiro nasce de ver a Deus corretamente. Mas se a gente segue projetando o nosso relacionamento com o Pai, o relacionamento que a gente teve ou tem com o nosso Pai terreno, esse zelo verdadeiro não vai ser brotado no nosso coração. Está acompanhando o raciocínio? Porque é necessário que a nossa lente seja alinhada para a gente poder ver o Senhor, a sua forma real e verdadeira, e não com base nas nossas experiências infantis. Para que o zelo do Senhor consuma o nosso coração, é necessário que vejamos ao Pai como Ele é. Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, então, nesse ponto que a gente está chegando, é legal a gente estabelecer que o zelo não é só para o espaço de culto. É sim extremamente importante ter zelo pela casa do Senhor. Amém? É sim ter zelo, muito importante ter zelo pelo ambiente de culto. Amém? Mas vai muito mais além do que isso. O zelo, ele deve ser aplicado, visto e vivido na mesa, no trabalho, no lar, em todas as áreas da nossa vida. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? O zelo que consome.
Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E algo que eu tenho aprendido nessa caminhada é que o zelo sempre termina em uma obediência visível. Quantos aqui se depararam com uma situação recentemente que você precisou ser obediente ao Senhor e isso culminou em algo visível? Levanta sua mão. Ou seja, talvez deixar o emprego, talvez fechar um negócio, talvez, não sei, ajudar alguém em outro estado, não sei. Mas o zelo do Senhor, o zelo segundo ao coração do Pai, ele culmina em uma obediência visível. Resumir a nossa história para vocês nesse início. Quantos aqui amam histórias? Levanta a mão. Você que ama história. A minha mãe é contadora de histórias. O ministério dela é com crianças. E meu filho Vitor, ele senta assim, é muito legal. Ele senta para ouvir a vovó e ele fica hipnotizado assim, que ela tem aquela vozinha doce, sabe? Então eu cresci ouvindo histórias, amo histórias. E eu resumi a história da nossa vida para você aqui, de onde o Senhor nos levou nesses últimos anos. Mas na realidade, o que eu resumi em 10 segundos foi sim a decisão mais difícil da minha vida adulta. Quando, depois de ter construído uma vida nos Estados Unidos, escutar a palavra transição. Quantos aqui já escutaram a palavra transição na sua vida? Alguém? É duro, né, mano? Amei sua tatuagem, mano. E a palavra transição que eu escutei, eu não imaginava que culminaria em literalmente abrir mão do meu green card, abrir mão do meu visto de trabalho, abrir mão de tudo que a gente tinha construído em 5 anos. Sabe aquela casa gringa grande? Sabe a graminha cortadinha 2 vezes por semana? E se você não corta, você toma multa? Tinha que queimar isso tudo. Porque o zelo, ele se culmina numa obediência visível. Você encontra um ímpio na rua que pergunta: por que você saiu dos Estados Unidos? Eu só respondo: porque a pessoa não entende, sim ou não? Mas o Senhor falou. E o melhor lugar para se estar não é Estados Unidos, não é Joinville, não é Córdoba, Argentina, é o centro da vontade de Deus. Amém? Esse sim é o melhor lugar para estar. Então esse zelo sempre termina em obediência visível. E aos olhos humanos, muitas vezes, essa obediência não vai fazer sentido nenhum. Já te adianto. Se a nossa métrica de caminhada é que as nossas escolhas façam sentido para aqueles que nos rodeiam, já te adianto que você vai se frustrar muito. Porque a métrica do reino é distinta. Mas o Senhor é comigo e com você. E queridos, quando Deus é visto como santo, a vida já não pode ser vivida de modo comum. A glória corretamente revelada sempre exige uma resposta correta. E aqui eu tenho que parar de fazer uma segunda pergunta. Como você tem respondido ao chamado, ao amor do Senhor pela sua vida? Como tem sido a sua resposta de maneira prática no seu dia a dia? Agora, algo que me ajuda muito a aprender, muitas vezes, é conhecer o antimodelo, ou o contrário do que eu estou buscando. Faz sentido? Ou seja, hoje aqui nós estamos falando de zelo, sim ou não? Podemos falar essa palavra junto? 3, 2, 1, zelo. Agora, você já se perguntou, qual que é o contrário de zelo? Já te adianto. O contrário de zelo é negligência. Então, talvez, nessa de você colocar o espelho
diante da sua alma e tentar identificar as áreas da sua vida que você tem vivido com zelo, talvez facilite o seu processo, tentar encontrar as áreas que têm sido negligentes. Até aqui tudo bem? Tiago capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Até aqui tudo bem? E muitas vezes, para entender com clareza o que Deus espera, precisamos olhar para o seu oposto. E como a gente já viu aqui, o oposto de zelo não é ódio, o oposto de zelo é negligência. E querido, as Escrituras não confrontam apenas o que fazemos de errado, mas também o que deixamos de fazer certo. Não somente o que fazemos de errado, mas também o que deixamos de fazer certo. E por isso que o desgaste espiritual raramente é repentino, quase sempre é algo progressivo. As coisas não desabam de repente, vão sendo negligenciadas pouco a pouco. E o que será nessa tarde que você tem deixado morrer por falta de cuidado? O que será? Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas. Quais são as raposas na sua vida espiritual hoje que têm matado alguma área da sua vida? Negligência é saber o que é correto e não fazer. E a negligência nem sempre se manifesta como rebeldia aberta, mas como fidelidade incompleta. Me faz lembrar quando meu pai, e a gente criança, ele pedia a gente para fazer alguma coisa. Quantos aqui já fizeram a mesma coisa assim? De ter um pedido, um comando dos pais, e você chega lá e fazer esse pedido de maneira incompleta, assim ou não? Falar, não, mas eu fiz. Já falou essa frase na sua vida, não? Mas eu fiz. E, cara, não fez como deveria ter sido feito. Então a negligência, ela não é manifestada como rebeldia, tipo, não vou fazer. Muitas vezes ela é traduzida como, eu fiz. Uma obediência incompleta, uma fidelidade incompleta. E é por isso que é necessário voltarmos os nossos olhos à definição bíblica de zelo. E em poucas palavras, zelo é o amor feito responsabilidade. Sabe? O amor responsável. É cuidado constante, atenção e honra. É cultivar o que Deus colocou nas suas mãos. Será que a gente pode falar amém para isso? Zelo é cultivar o que Deus colocou nas suas mãos. O que é que Deus colocou na sua mão nessa temporada? Quais são os dons, talentos que o Pai te confiou para essa estação? Qual que é o chamado que o Pai declarou sobre a sua vida e sobre a sua casa? Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não sejam preguiçosos no zelo, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Podemos ler esse texto mais uma vez? Quanto ao zelo, não sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem muita gente preguiçosa no nosso meio, sim ou não?
Ouso dizer que essa geração é a mais preguiçosa que já existiu na face dessa terra. Estou exagerando? Vamos ser honestos, estou exagerando? Tem muita gente preguiçosa por aí, sim ou não? Cara, e cabe a nós combater isso, a começar no nosso coração, cara. A começar no nosso coração, a começar na nossa casa. Não sejam preguiçosos no zelo. E, queridos, a Escritura não trata o zelo como uma ideia abstrata, mas como uma realidade que se expressa no dia a dia. Por isso que a gente já definiu, estabeleceu que o zelo não é somente para o espaço de culto. Essa diferença entre o sagrado e o secular é algo herdado pela Igreja Católica. Vocês me vão seguindo? O meu chamado e o seu chamado da parte do Senhor é para vivermos uma vida integral. Faz sentido? Integral. Estar na plataforma, aqueles que têm ministério, que passam por aqui em cima, não é mais espiritual do que tocar a sua empresa. Não é mais espiritual do que lavar os pratos da sua casa. Não é mais espiritual do que trocar as fraldas do seu filho. Não é. E te falo por experiência, que eu estou vivendo isso há 2 anos e 9 meses, trocando fralda após fralda. Somos chamados a uma vida integral. E se o zelo da sua vida só se reflete na casa do Senhor e não se reflete na sua casa, tem alguma coisa errada. Se o zelo que consumiu o coração de Jesus é traduzido na sua vida durante o louvor somente, e não é traduzido quando alguém te fecha no trânsito de Joinville, tem alguma coisa errada. Se o zelo pela casa do Senhor é traduzido quando você está aqui nesse ambiente maravilhoso, com essa tela maravilhosa, com essa temperatura ambiente perfeita, porque tem ar-condicionado, e não é traduzido quando o pau está quebrando ao seu redor, tem alguma coisa errada. E nisso de citar se tem alguma coisa errada, em espanhol a gente fala, a mim me encanta os exemplos. Quantos aqui amam exemplos de coisas práticas? Levante sua mão, você ama exemplo? Então vamos mergulhar nesses exemplos juntos aqui. Nessa primeira parte a gente vai refletir sobre exemplos de negligência em alguns âmbitos da nossa vida. Te parece bem? Está tudo bem para você? E até o tom da minha voz vai mudar, porque tem algumas coisas aqui que fica chato. Mas eu te prometo que depois a gente vai para os exemplos de zelo. E a gente vai sair aqui com a graça de Jesus animados. Amém? Então, meu objetivo agora não é causar tristeza profunda no seu coração e nem que você faça a sua pontuação final depois desses exemplos, não é isso. Mas, amado, muito mais do que trazer informação nessa tarde, eu creio que o Pai tem a agenda de trazer transformação no nosso meio, amém? Então, exemplo número 1 de negligência, para que possamos refletir juntos. Negligência no lar. Manter um ambiente emocional pesado por silêncio, ironia ou indiferença. E a pausa sempre vai ser intencional, fica tranquilo. O silêncio não me incomoda. Exemplo de negligência no lar. Manter um ambiente emocional pesado por silêncio, ironia ou indiferença. E a palavra do Senhor nos anima em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Exemplo de negligência nos relacionamentos. Evitar conversas difíceis e permitir que as feridas se acumulem. Isso acontece em Joinville, eu sou na Argentina e no resto das nações do mundo. Acontece por aqui também? Foi o que eu imaginei. Evitar conversas difíceis e permitir que as feridas se acumulem.
Salmo 34, versículo 14, diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Exemplo de negligência no cuidado pessoal: negligenciar o corpo, o descanso e a saúde emocional. 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus, e que vocês não são de si mesmos? Exemplo de negligência na vida espiritual: ter momentos com Deus, mas não comunhão com Deus. Em outras palavras, trabalhar para Deus e não ter comunhão com Deus. Ser voluntário na igreja e não ter comunhão com Deus. Servir no louvor e não ter comunhão com Deus. Eu sigo até aqui, tá bom? E pausa para falar diretamente aos adoradores dessa casa. Se o seu momento de adoração passa só na plataforma, eu te encorajo a parar. Se o seu momento de adoração e busca ao Pai só acontece aqui, te dou um conselho de um irmão mais velho: para, tira um sabático, irmão. Porque o que passa aqui tem que ser a consequência do que passa no seu lugar secreto. Tem que ser o transbordar. Em inglês a gente fala the overflow. O transbordado que você tem recebido do Senhor no lugar secreto. Tocar música em igreja, te falo, é algo muito fácil, irmão. São 4 acordes, você toca 488 músicas. A gente não precisa do seu talento. De boa. Mas agora, tocar o coração do Pai é outro game. É impossível levar alguém num lugar que a gente nunca foi, sim ou não? Eu posso dar a louca hoje de pedir o carro para o pastor Leno e falar: eu te levo no restaurante. Mas eu não sou de Joinville, não sei dirigir aqui. Vocês estão comigo? A gente só consegue levar alguém no lugar que a gente já foi. E se você é músico, cantor, ministro de louvor dessa casa, não conhece o caminho do coração do Pai, é impossível levar a noiva ao coração do Pai. Então, negligência na vida espiritual, trabalhar para Deus e não ter comunhão com Deus. Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o último exemplo de negligência, para a gente começar a falar de coisa boa. Na luta contra o pecado, irmão, acostumar-se com o que antes te incomodava. Acostumar-se com o que antes te roubava a paz. Você lembra a primeira vez que você mentiu na sua vida? Levanta a mão. Ou pelo menos você lembra a sensação? Senhora, vocês estão comigo ou ninguém nunca mentiu aqui, né? Você lembra aquela sensação de: uau! O que eu fiz? Onde que eu estava com a cabeça? Era só ter falado a verdade. Acostumar-se com o que antes te incomodava, falei acomodava. Aí depois a gente começa a criar até definições da mentira branca, né? Como é que é? Tem umas mentiras que sim pode. E cara, isso é um exemplo de negligência na luta contra o pecado. E 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o espírito. E querido, encerrando essa parte, como prometido, a negligência não é falta de amor,
é falta de prioridade. E sobre prioridade, se faz importante eu te contar algo relacionado à origem etimológica da palavra prioridade. Etimologicamente, a palavra prioridade foi feita no singular. E na Revolução Industrial, se deram conta de que ninguém ia produzir, performar bem, sem uma mudança nessa palavra. Então, foi se introduzido na sociedade uma nova palavra chamada prioridades, no plural. O que te leva a crer que você pode sim ter uma lista de prioridades. Mas quantos aqui já se deram conta de que se a gente foca em fazer mais de 3 coisas, 2 coisas, a gente não faz nada bem? Sim ou não? Por isso que no livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele te encoraja a mudar um hábito só. Enfocando em mudar esse hábito único, ele defende a tese dele lá em 400 páginas, estou te falando em uma frase, né? Que se enfocarmos em um hábito único, as demais coisas vão se alinhar. Já leu esse livro, cara? Bom demais, sim ou não? Está aqui a dica também, side note para você. Então é impossível a gente entrar nesse 2026 com a pancada de prioridades. Negligência não é falta de amor, é falta de prioridades. E com isso eu sinto de acrescentar mais uma notinha nessa antes de seguir. Tá tudo bem? Te parece bem? Esses dias eu parei para refletir que tudo que é fora da nossa casa, a gente prioriza a nível de ter horários. Quarta-feira eu tenho um voo que está marcado, eu vou entrar no avião no horário do voo, sim ou não? Porque, no que diz respeito a voo, eu não acordo de manhã e falo, pô, se der hoje eu embarco. Certo? Qualquer consulta médica, qualquer coisa que a gente faz fora de casa, está marcado, sim ou não? Você chegou aqui hoje 4 horas da tarde, por quê? Deu na telha? Tipo, hoje, se der, né, lá por volta das 4, não estava agendado, sim ou não? Agora, por que tudo fora de casa a gente prioriza, e tem horário, e tudo dentro de casa a gente fica, se der, a gente faz? Por que o horário de buscar o Senhor não está marcado na agenda, todo dia o mesmo? Por quê? Alguém pode me dizer o porquê? Por que o jantar em família, o número de vezes na semana que você estipular que é o saudável para sua família, por que isso não está agendado e fica só no, se der a gente faz? Né? Se tiver um tempinho, a gente busca o Senhor. Se tiver um tempinho, a gente come juntos. Se tiver um tempinho, a gente se olha no olho e tem uma conversa intencional e faz perguntas intencional na mesa. Se tiver um tempinho, se tiver um tempinho, se tiver um tempinho, se tiver um tempinho. E somos uma sociedade cheia de prioridades, que a gente já viu no que dá, e não temos tempinho para nada, sim ou não? Negligência não é falta de amor, é falta de prioridade. E queridos, onde há descuido, a vida enfraquece, mas onde há diligência diante do Senhor, a vida é preservada. Isso nos leva ao ponto prometido. Vocês estão empolgados por exemplos de zelo, sim ou não? 2 pessoas estão empolgadas por exemplo de zelo. Vamos lá, exemplos de zelo no lar. Fazer pequenas coisas com amor, organizar, limpar e cuidar. Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para pessoas. A mesa posta não só quando vem a visita. Amém? A louça cara, eu não sei quanto você pagou nela, quantas vezes você parcelou para pagar aquele trem, não só quando vem alguém importante na sua casa. Amém? Podemos estabelecer isso aqui? Que as pessoas que vão mais sofrer no seu velório são as pessoas que estão com você todo dia? Estamos indo bem? E com muito amor que eu te falo isso. Fazer tudo de todo o coração, como para o
Senhor. Varão, você tem que servir essa esposa sua como para o Senhor, amém? Aos maridos. Quantos maridos temos aqui hoje? Levanta a mão. Maridos, você precisa servir essa esposa amada sua com todo o coração. Esposa, quanta esposa tem aqui hoje? Você precisa servir esse homem de todo o seu coração como para o Senhor. Amém? É simples. Eu compartilhava com o pastor Lennon que eu fui ter contato com o amor sacrificial no nascimento do nosso filho, há 2 anos e 9 meses. São quase 11 anos de casado e os primeiros 7,5, 8 eram só nós dois. E muitas vezes a gente entrou nessa do amor consumista. Vocês conhecem o amor consumista? Nesses tempos que vivemos dos aplicativos e de deixar estrelinha no final. Você já pegou um Uber que você deu uma estrela para ele? Levanta a mão. E muitas vezes a gente entra nessa com os nossos cônjuges, sim ou não? Se tudo sai do jeito que a gente quer, né? Tá os maridos de novo. Se ela fala com a gente do jeito que a gente espera o dia inteiro, e demonstra respeito em 100% das falas, no final do dia a gente deixa 5 estrelinhas, sim ou não? Se esse cara tira o lixo para você, e ele conserta a lâmpada, e ele conserta o seu chuveiro, e ele está de bom humor, no final do dia você deixa 5 estrelinhas para ele, sim ou não? Mas se no outro dia não é assim, já baixou para 4. Vocês estão comigo ou não? E quando passa uns 2, 3 dias de 3 estrelas, já começa a dar um negocinho aqui, sim ou não? Um ressentimento, um desejozinho de ter um ADR. Mais alguém? E de exortar o outro em amor nas coisas que o outro precisa melhorar. Sim ou não? É tudo em amor, claro, em muito amor. Até que quando nasce o nosso filho, quantos são pais aqui? Levanta a mão. A gente se depara com um ser humaninho que muitas vezes caga na gente. Sim ou não? Faz, e muito, ouviu muito aqui de uma mãe que desabafando. Muitas vezes faz xixi na gente, algo que nada parecido com o que o nosso cônjuge faz ou deixa de fazer conosco. Vocês estão comigo? Acompanhando o raciocínio ou não? Muitas vezes vomita na gente, tira o nosso sono por dias, meses, anos. Reza a lenda que a gente vai voltar a dormir só quando eles for para a faculdade. Nem isso. É eterno, não é? Já tem uma mãe aqui que passou nessa fase e falou que é eterno. Rouba o nosso sono e o amor não muda. E no outro dia nós estamos, que coisa linda do babá. Olha, muito bonitinho. Vem cá, meu Deus do céu. Agora me fala por quê. Cara, e quando eu me dei conta disso, e confesso que foi no meu tempo com o Senhor Jesus, mas eu me envergonhei tanto do porquê. E eu fui lembrado que é assim que o Pai me ama. No final do dia, Ele não está olhando, Felipe, muito bem, uau. Isso aqui, Felipe, vou te dar 4 estrelas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O amor dEle é imutável. Agora, por que cargas d'água, eu e você, nas demais áreas, a gente está aí enchendo o saco e avaliando um ao outro, deixando um reviewzinho bravo, igual a gente faz no WhatsApp ou no Instagram. É necessário crescer nesse amor sacrificial, sim ou não? Imagina, se seu marido te irritou o dia inteiro, tirou seu sono, no outro dia você está, meu amorzinho, olha, seu lindão, vou fazer essa comida preferida hoje. É ou não é? Cara, a nossa vida seria mais fácil, sim ou não? Se como casais a gente tivesse comprometido de fato e de verdade a viver o amor sacrificial, e não eu estou afim de fazer ou não estou afim de fazer. Porque, irmão, tem dia que eu chego, estava no Equador, não sei há quantos dias atrás, cheguei aqui, nem sei como é que eu apareci aqui, pousei meia-noite, pousei meia-noite 40, 6 da manhã, meu filho está lá, papai chegou. E não tem essa de, não, estou cansado, não quero. Cara, é sacrificial, sim ou não? Agora, por que os nossos cônjuges falam, não estou afim? Não, mas podia só sair e tomar um sorvete, estou muito cansado, não estou afim.
devemos fazer tudo como para o Senhor. E se fosse o pastor Leno ir na sua casa almoçar, você tinha feito a comida boa, irmão. Para o seu marido que acorda cedo para prover, vai de lasanha congelada, vaso. Devemos fazer tudo como para o Senhor. Fazer pequenas coisas com amor, como organizar, limpar e cuidar. Exemplo de zelo nos relacionamentos: ouvir antes de responder e pedir perdão rápido. Essa foi direto para as esposas, amém? Esposas, peçam perdão rápido, maridos também. Ouvir antes de responder, pedir perdão rápido. Tiago 15:16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Exemplo de zelo no cuidado pessoal: honrar o corpo que Deus te deu. Romanos 12:1, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Exemplo de zelo na vida espiritual. Vocês estão comigo ainda ou já foram embora? Amém. Manter uma rotina simples e constante de oração. Essa é outra coisa que muda quando os nossos filhos chegam, sim ou não? Talvez você ande solteiro ou casado sem filhos, né? Você acorda a hora que quer, basicamente, no final de semana, põe a playlist devocional, faça seu cafezinho com Jesus. Às vezes me dá uma nostalgia dessa época. E já passou uma hora, você está ali, sem ser interrompido, que seu celular está desligado, ninguém importante precisa de você. E passa 2 horas, você está ali, passa 3 horas. Aí depois que os filhos nascem, quando você abre a Bíblia, já tem pai, mãe. E a gente tem que reaprender, não é, irmão? Aí ele respondeu, falou mãe. A gente tem que reaprender, inventar novos momentos com o Senhor, inventar umas idas no supermercado só para ficar no carro 15 minutos sozinho, inventar uns trem. Mas é necessário manter uma rotina constante de oração. Amém? E a definição de oração mais simples que eu posso trazer para você hoje, abrindo um parênteses nessa conversa boa, é uma conversa simples com o nosso Pai. E veja bem que eu disse a palavra conversa. O que diferencia uma conversa de um monólogo é que uma conversa tem 2 pessoas falando. Sim? Então, uma conversa boa para o Pai. Abrir seu coração. Algo que mudou minha vida de oração, outra dica, grátis para você. É orar o livro de Salmos. É uma bênção. Porque traz linguagem para você orar umas coisas que sozinho você não ia orar, não. É ou não é? Te recomendo. Abre o livro de Salmos e, ao invés de somente ler passando os olhos, transforma aquilo na sua oração diária. Vai transformar a sua comunhão com o Senhor, de verdade. Tem transformado a minha. Então nós devemos priorizar e manter uma rotina simples. Se puder ser por 3 horas com seu cafezinho, tomando um mate, um chimarrão, bom demais. Mas que seja simples e constante. Amém? Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Invoquem-no enquanto Ele está perto. E por último, e meu irmão do teclado pode até subir para me ajudar, e já te dou uma dica aqui: o tecladista subir não significa nada. Ou seja, eu posso pregar mais 1h30. Não, brincadeira. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vai dar bom. E por último,
Exemplo de zelo na santidade, que é reconhecer, confessar e pedir ajuda. Essa última parte pode ser mais aplicada para nós, homens, sim ou não? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Não só quando a casa caiu, mas no processo preventivo da vida, os exames preventivos da vida, que a gente não faz, é ou não é? Mas é necessário confessar, caminhar junto, reconhecer o que precisa ser mudado e pedir ajuda. E 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, o zelo é o amor que aprendeu a se expressar nos detalhes. O zelo é o amor que aprendeu a se expressar nos detalhes. Pastor Lênin e a pastora Dil têm nos recebido esses dias, nossa família na casa deles. E quando a gente chegou, tinha um presente para cada um de nós três, na cama. Muito lindo, sim ou não? Porque o zelo, ele é o amor que aprendeu a expressar-se nos detalhes. Detalhes do dia a dia, detalhes da vida cotidiana. Agora, caminhando para o final da nossa reflexão, se faz necessário mais uma pergunta. Até esse ponto você já ama perguntas, sim ou não? E a pergunta é: e com você? Qual desses pontos que nós fomos lembrados nessa tarde mais se aproximam da sua realidade atual? Qual desses pontos? No nosso quiz de negligência versus zelo, sua pontuação foi maior na negligência ou no lado do zelo? Até aqui a palavra descreveu o caminho do zelo e o perigo da negligência. E agora as Escrituras nos chamam a nos examinarmos diante de Deus. E querido, agora ninguém mais pode responder por você. É só você diante do Senhor. É só você diante do Pai. Nessa hora. Eu sinto de citar Romanos 12, 11 mais uma vez. Não sejam preguiçosos no zelo. Eu sinto de estender isso ainda mais. Não seja preguiçoso no seu casamento. Não seja preguiçoso na sua vida ministerial. Não seja preguiçoso na sua busca pelo Senhor. Não seja preguiçoso. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E eu preciso te perguntar: onde é que o zelo esfriou na sua vida? Qual área da sua vida nessa tarde se faz necessário um sopro do alto, para que essa chama seja reacesa? Qual área tem se esfriado ou morrido na sua vida por falta do cuidado? Como a planta que morre quando a gente viaja por mais de 7 dias, sim ou não? E a gente volta e se dá conta de que ela não aguentou a espera. Ou seja, hoje a nossa reflexão não é necessariamente ser lembrado aonde você caiu, talvez sim.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. Talvez sim seja sobre isso, mas mais além do que onde você caiu, onde é que o zelo se esfriou? Talvez, minha irmã, você não tenha olhado para esse marido seu como um dia você olhou, e talvez, meu irmão, você não tenha olhado para essa varoa que Deus te deu como um dia você olhou. Aquele olhar apaixonado, sabe? Aquele olhar emocionado e cheio de orgulho e gratidão. Essa é a esposa ou o esposo que Deus me deu. Onde é que o zelo esfriou? Qual tem sido a área que você deixou de cuidar? Jeremias 2,5 diz: assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim. Foram atrás das coisas vãs e se tornaram vãos. Quantos de nós nessa tarde podemos concluir que a gente tem corrido atrás do vento? Que nos deparamos correndo atrás de coisas vãs e deixamos de lado talvez o que deveria ser a nossa prioridade no singular. E se não ficou claro até esse ponto na nossa mensagem, qual deve ser a minha prioridade e a sua prioridade, é sim comunhão com o Pai. Porque as demais áreas da vida, nós só conseguimos exercer de fato e de verdade, de uma maneira que honre ao Pai, se estamos em comunhão com o Pai. Em comunhão com o Pai, aí sim eu me torno um marido melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um líder melhor. Mas a prioridade é Ele. A prioridade deve ser comunhão com Ele. Porque qualquer outra coisa no topo da prioridade, já te adianto, vai culminar na conclusão de que corremos atrás do vento. E perdemos tempo. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais me chateiam na vida é concluir que eu perdi tempo. Porque eu me dei conta que o tempo é o meu bem mais precioso. Ele não volta. É o meu bem mais precioso. A minha hora é caríssima, irmãos. Onde é que esfriou? Onde é que você deixou de cuidar? E querido, o Evangelho não vem para te condenar, ele vem para te restaurar. E a boa notícia nessa tarde é que Jesus não foi negligente com a minha e a sua salvação. Eu acho que a gente pode ouvir mais aleluias com essa notícia. Jesus não foi negligente com a minha e a sua salvação. Ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz. E o zelo de Jesus o levou à cruz para morrer por mim e por você.